Essa semana eu recebi uma solicitação de uma aluna minha lá do curso Ho'oponopono e o Cristão, onde ela trouxe para mim um relato, inclusive eu trouxe aqui para compartilhar com você, tanto o relato dela, quanto a orientação que eu, enquanto mentora, dei a ela em relação à questão que ela me trouxe, que envolve como manter a nova identidade. Tá, Luciana, eu assisti a aula, eu fiz exatamente o que você me pediu, até experimentei desse novo conceito, dessa nova história que eu comecei a contar para mim. Só que daí eu voltei para o mesmo lugar. Como lidar com isso? Como manter a identidade que eu escolhi para experimentar, para materializar essa nova vida, já que a gente só experimenta na nossa vida enquanto resultado aquilo que temos consciência de ser, aquilo que estamos acordados, aquilo que sabemos e por isso que é assim. Crença, isso é crença. Aquilo que eu sei, que eu consigo te provar. Chamo testemunhos para testificar e ainda entrego vários papéis para outras pessoas desempenharem na minha vida. Então ela trouxe a seguinte questão para mim. Bom dia, amada, tudo bem? Eu vou pular essa parte e vou aqui. É o seguinte, amada, eu te contei da percepção que eu tive, a historinha que eu estava contando sobre a minha empresa, sobre o que eu contava e dos meus resultados. Eu tive essa percepção assistindo aquela aula, inclusive essa semana não assisti nenhum. Mas o que acontece? Então, eu contei a história diferente, ela contou uma história para ela mesma, sobre ela mesma, diante dos resultados dela, que é o que eu ensino a fazer lá dentro do curso, para transmutar crença no aqui e agora, porque a vida está acontecendo agora, porque senão a pessoa tende a manifestar uma pessoa tentando manifestar, e isso não existe, porque a manifestação ela acontece o tempo todo. Se está viva, é porque está manifestando, e eu estou conversando, soprando, por conta do aparelho, tá? Perdoe essa parte. Vamos lá. Aí ela fala, né? Nada mudou e tudo mudou. Na semana passada fiz dinheiro, honrei com todos os meus compromissos, fiz tudo isso em dia, continuei ali, experimentando daquela paz. Porém, essa semana eu voltei para aquele lugar de falta. Ela fez o que eu havia dito para ela fazer e conseguiu honrar com os compromissos, fazer dinheiro e ficar em paz. Porém, voltou para aquele lugar de falta. Aí ela diz para mim, porque o curso que ela está é o Ho'oponopono e o Cristão. É curso de autoconhecimento, leva esse nome só pela dificuldade que eu, Luciana, tive em praticar a técnica por ser cristã, mas era ligada a religiões naquela época, então eu tinha muita crença religiosa. Aí ela disse, já fiz Ho'oponopono para limpar a falta, para limpar a escassez, já fiz Ho'oponopono para a mentalidade, já fiz Ho'oponopono para tudo. Assim, tudo que veio eu fiz, mas provavelmente deve ter acontecido como você, que inclusive eu até vi um vídeo seu no YouTube e dava pra ver você falando a questão de tipo assim, contar a história diferente e viver a vida. O que você quer experimentar é a história que você vai contar pra você e vai viver sua vida. Não precisa fazer nada, porque o que fazer, o movimento virá até ti de acordo com a personalidade que estiver ali. Tá? De acordo com a personalidade, não, perdão, de acordo com o personagem que estiver ali. Aí ela foi e disse que viu isso tudo, contou a história diferente, e aí foi literalmente viver a vida e aconteceu conforme a história que ela contou. Mas qual é o motivo da gente regredir? Não é regredir, mas voltar lá de novo. Me conta aí, o que acontece? Qual a saída? Aí ela pergunta, o que que eu não consegui identificar? Onde foi que me perdi? Qual olhar que eu não tive? E aí é aqui que a maioria das vezes a gente se perde. A gente, porque assim como ela me perguntou, eu sei que você passou por isso, o que você fez para sair disso, e de fato eu passei por isso. E aí ela me pergunta o que é que você fez ou onde é que eu estou errando. E é bem simples, eu expliquei para esta aluna o seguinte. Enquanto a gente não assume a identidade, a gente vai assumir que está tentando manifestar. E aí, quando a gente assume que está tentando manifestar, a gente não para a manifestação. A gente logo materializa, manifesta e experimenta, atrai uma pessoa tentando. Aí ela contou a história, experimentou da história, mas provavelmente contou uma outra história que foi a que ela veio contar para mim. Essa história que ela veio contar para mim está muito inserida dentro desse contexto, dentro deste mundo de autoconhecimento que virou um mercado. Provavelmente ela deve ter aceito a informação de que é difícil mudar a identidade, que ela tem que passar por algum processo.
Só que aí eu a orientei da seguinte forma e vou compartilhar aqui com você. Quando nós estamos nesse caminho de transmutar crença, de trazer uma nova identidade enquanto consciência de ser e, consequentemente, junto a isso, experimentar de uma nova realidade nas nossas experiências manifestas, há uma tendência muito grande do velho eu chamar. E o velho eu, o que é, Luciana? Alguma entidade, alguma força exterior tentando me arrastar e tentar alguma energia do mal querendo me paralisar? Não. É o seu velho eu, seu velho conceito sobre si, a sua velha identidade, que não tá tão velha assim. O caminho do aprendizado é como? Lembra aí quando você começou a aprender a andar de bicicleta? Começou a aprender a andar? Começou a aprender a falar? Começou a aprender a escrever, juntar palavras, fazer frases, escrever textos e ler também? Você lembra? Você aprendeu a ler, escrever, falar, andar e andar de bicicleta e até mesmo dirigir o carro como? Alguém que já sabia foi te ensinando. Você foi observando, fazendo igual. Enquanto você observava e fazia igual, você ficava pensando: eu vou fazer, eu faço sim. Agora só falta isso, eu estou aprendendo. Era esse o seu pensamento. Você não ficava pensando o que é que eu tenho que visualizar, o que é que eu tenho que repetir, quais são os pensamentos positivos que eu vou colocar aqui na minha cabeça para que eu materialize e manifeste uma motorista, para que eu materialize e manifeste uma pessoa que sabe andar, que sabe falar. Você só fez repetidamente, observando quem já tinha feito e replicando na sua vida. Você não questionou, você não duvidou, mesmo enquanto estava nessa tentativa onde você experimentava dos erros, você ainda compreendia que ia fazer até dar certo, porque é assim que se aprende. A nova identidade também é aprendida. Quando a gente traz essas repetições de palavras, é de acordo com essa repetição de palavra que a gente experimenta. Então ela contou a história para mim que fez, aconteceu, mas voltei, Luciana. Ali eu encerrei esse ciclo com ela, eu falei, pronto. É isso, você não está voltando a lugar nenhum. Você está no seu período de aprendizado. É só isso, porque se a gente aceitar a ideia de que está voltando, está repetindo o ciclo, que a gente não consegue sustentar a nova consciência, é isso que a gente vai manifestar. Enquanto eu estive aprendendo, eu vou usar o exemplo aqui do aprendizado da bicicleta. Enquanto eu estive aprendendo a andar de bicicleta, eu caí, eu ralei, a bicicleta não tinha rodinha, eu derrapei naquela areia, fiquei com as canelas tudo arranhadas, aqueles arranhão de areia. E aquilo queimava, eu batia a mão, queimava mais ainda, eu tirava a areia da mão e batia de novo ali nas coxas, tampava aquilo para minha mãe não ver que eu tinha me machucado, porque eu tinha certeza, eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia andar de bicicleta. A bicicleta não era uma bicicleta pequena, baixinha, quantas vezes que eu bati a perseguida no cano da bicicleta e aquilo não doeu não, cara, mas doeu. O homem leva uma pancada no saco e fica ali retornando. Eu bati a perseguida no cano e doeu. E o que é que eu fiz? A bichinha ficou roxa. Mas eu não falei nada pra ninguém. Eu me mantive firme. Eu me mantive firme durante o meu processo. Eu não fiquei verbalizando, eu estou fazendo e tá dando errado, Luciana. Por que, Luciana? Que eu estou fazendo e tô voltando para aquele lugar. Elimine a dúvida. Toda vez que vier dúvida em você, você vai lembrar, eu ainda não aceitei como verdade ou eu ainda não aprendi, mas esse é o caminho. Porque é a repetição para você mesma da história que você quer experimentar que vai fazer você aceitar essa ideia como verdade. E uma ideia aceita como verdade, com convicção, com certeza, faz a gente experimentar. Porque o homem vive pela fé. E o que é a fé? O firme fundamento. Jesus não fala que a fé é o que você está vendo, fala que é o firme fundamento, essa convicção, que mesmo você sem ver, você espera o resultado desejado porque você está convicto, aí você aceitou. E quando você está convicto, que você aceita, não tem dúvida, pode dar errado tanto que for, que você não conta a história. Por que que eu não contei a história que estava me machucando e tampava? Porque não era essa. A minha intenção não era me machucar. A minha intenção não era dar glória ao processo de aprendizado.
A minha intenção era um foco silencioso naquilo que eu tinha certeza, uma convicção dentro de mim que eu iria conseguir, porque eu via as coleguinhas da minha idade conseguindo e eu disse, eu também vou. Então eu não me importava com as coisas que estavam acontecendo, com as dores, com as quedas. Não estou dizendo, gente, que precisa ser sofrido. Eu estou dizendo que sinais vão acompanhar a gente quando a gente decidir dentro da gente o que quer experimentar. E um dos sinais principais é a ausência de dúvida. E reconhecer, estou no meu processo de aprendizado. Mas também não é ficar presa aí. É sustentar a história que você quer experimentar. Porque, de fato, o dia que eu aprendi a andar de bicicleta, minha querida, eu fui dormir e quase que eu cantei aquela música. Eu não cantei porque eu não conhecia, eu nem sei se existia. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena cada... Eu não... Sabe, a dor não tinha poder sobre mim, você sabe disso enquanto criança, subindo em árvores, se rala, aquilo não, sabe aquela dorzinha ali, aquele suor, aquele cansaço de correr, não tem poder sobre você, não significa que você não esteja sentindo, mas não está dominando sobre você, porque o que está dominando sobre você é a tua convicção sobre o resultado, mais nada. Então, quando eu aprendi a andar de bicicleta, eu dormi numa felicidade. E aí eu consegui, aquele vento batendo em mim, eu andando e tererê. E quando eu vi uma areinha, eu aprendi como lidar com aquela areinha. Então, eu estava totalmente convicta. Eu estava totalmente convicta, realizada, eu entendi o meu processo, mas sem ficar presa ao processo. Tá compreendendo? É um aprendizado e a fase de aprendizado eu vou repetir. Repetir até que um dia eu não precise repetir mais. Eu continuei caindo e levantando? Não, porque para mim andar de bicicleta ficou normal. Caiu na minha rede neural, fez essa conexão, essa nova sinapse neural aqui, ó, pim, é isso. E foi isso que eu fui experimentando. Então eu pego uma bicicleta, eu não fico imaginando como que eu vou pedalar, como que eu vou segurar o guidão, para onde eu vou olhar, mas no começo era isso. Então no seu começo de transmutação vai ser isso, você quem vai segurar a sua bênção. É você que vai segurar a sua bênção. Agora se você usar o autoconhecimento para poder justificar Luciana, tem alguma coisa de errado? É isso que você vai experimentar. Então, não é que, Luciana, o que acontece, para onde eu preciso olhar e o que eu tenho que fazer? Não é isso, não. Eu fiz, estou no meu processo de aprendizado, eu ainda não acredito nessa nova personagem, eu ainda não aceitei essa verdade, então eu vou repetir até que eu aprenda, até que eu aceite isso com convicção dentro de mim. E é isso que vai aumentando a tua fé naquilo que você quer experimentar enquanto resultado. Porque você tinha uma fé muito grande naquilo que você já estava experimentando, que é o que você não quer mais. Deu para compreender? Luciana, por que que tá dando tudo certo e de repente volta tudo, começa a dar tudo errado? Não tem nada errado. Caiu da bicicleta, levanta, sacode. Doeu, ok, vai lá se cuidar. Passa um metiolate, passa um metiolate, um mercúrio, não sei qual dos dois que ardia, mas um doía e o outro acalmava, e eu ia lá e passava. Às vezes aquilo tava criando casquinha, eu caía de novo, o buraco que abria era maior, mas eu não parei. Fiz igual Jacó. Jacó segurou na perna do anjo e disse, eu não solto até eu ser abençoado. Eu peguei a bicicleta e não desci de cima, até eu aprender. Detalhe. Era uma bicicleta do meu tio, depois ele me deu uma de presente. Era a bicicleta do meu tio, que era meu padrinho. E tinha o cano alto, era uma bicicleta de adulto, mas eu aprendi. Inclusive, ele me deu uma bicicleta assim também, cano alto, de adulto, porque eu aprendi. Eu subia na calçada para poder montar na bicicleta, porque do chão eu não alcançava. Mas eu andava a cidade inteira de bicicleta, em altas velocidades. Detalhe, carregava pessoas na garupa. Fazia uma musculação, andava com essas perninhas durinhas. Doía, sentia essas coisas que a gente sente ali na academia, sentia, só que isso não era o meu foco. Não era isso que era digno da minha atenção. Às vezes a gente coloca muitos holofotes na dor, no processo. A gente precisa colocar o holofote na gente, na nossa coragem, na nossa dedicação, na nossa nova identidade. Quando você escreve, é para você não esquecer, porque no período de aprendizado, se eu tivesse parado ali por conta das dores, eu não teria aprendido. Se eu tivesse colocado foco nas dores, eu não teria aprendido nada. Então, não tá errado. Luciana, por que eu estou fazendo, tá dando tudo certo e de repente volta? Não tem nada voltando.
é a sua fase de aprendizado. Quando você aceitar com convicção que é o aprender, essa rede neural vai estar aí, esse novo caminho neural vai estar aí, o seu outro eu, em resultados, vai perder força sobre você. E tudo que esse novo eu faz, as ideias, os pensamentos, a comunicação, virá naturalmente para você. Não vai precisar força nem violência, como no começo. Talvez agora precise, até que você aceite como verdade. Tire a ansiedade, tire o medo, tire o foco da dor e do processo, porque isso tudo não deve ficar maior do que você. Poder pode, mas não deve. O que deve ficar maior sempre é você, até mesmo diante do resultado que você quer experimentar. Tá bom? Então, toda vez que você estiver aí nessa sua transmutação do velho eu para o novo eu, você se lembra disso. Tá dando tudo errado? Não tá certo. Tá tudo certo. É porque eu ainda não aceitei, mas agora é isso que eu escolho e conta a história para você novamente. E até que ela se torne real na sua vida enquanto resultado. Você vai ver que o outro eu você vai esquecer. Vai lembrar de vez em quando para contar alguma coisa, igual de vez em quando eu lembro do meu velho eu, para exemplificar ou contar alguma coisa aqui para você, tá bom? Então era isso que eu tinha para compartilhar com você nesse vídeo. Espero assim, ó, de coração ter contribuído de maneira positiva com a sua caminhada e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.